Olá, o meu nome é Vasco Guterres. Vou levar-los à África para conhecer o escritor Mia Couto e a sua obra. Em primeiro, vou declamar o poema Noturnamente. Em segundo, vou dar a conhecer a obra onde situa o poema Noturnamente. E a última, faço um pequeno análise sobre o poema Noturnamente. Agora vou recitar o poema. Noturnamente, noturnamente te construo para que seja a palavra do meu corpo, peito que em mim respira, olhar em que me desposo, na roquidão da tua carne, me inicio, me anuncio e me denuncio. Sabes agora para o que venho e por isso me desconheces. O poema Noturnamente foi escrito por Antônio Emílio Leite Couto, mais conhecido como Mia Couto. Ele é um biólogo, jornalista e escritor, filho de pais portugueses imigrantes. Nasceu na Beira, Moçambique, no dia 5 de julho de 1955. Ao longo de sua vida, já publicou mais de 24 livros de diferentes gêneros literários, poesia, conto e romance. Ele é um dos autores africanos mais famosos no mundo. Os seus livros já foram traduzidos para várias línguas. Ganhou diversos prêmios literários, como o Prêmio Camões, Prêmio Virgílio, etc. No ano de 1983, publicou seu primeiro livro de poesia, Raiz de Orvalho. O poema Noturnamente é um dos poemas do livro Raiz de Orvalho. No próprio título do livro reflete-se o objetivo do poeta com a sua obra. Raiz de Orvalho é uma metáfora que significa a busca de uma identidade. Carmen Luís Tindo Seco explica que a metáfora da raiz do orvalho é rica em significações. A raiz remete ao que é profundo, ao que alimenta, a parte oculta que suga os substratos necessários da vida. Significa também o que sustenta, o que prende, sendo desse modo vínculo liame. Representa ainda o germe, o princípio, o que se produz. Em relação à outra palavra do título orvalho, Savillier, citado por Seco, explica: miticamente o orvalho é carregado de inúmeros sentidos simbólicos. Apresenta um significado semelhante ao da chuva. A obra literária foi escrita durante a época pós-independência, época em que o sujeito lírico questiona a sua identidade. Segundo Otávio Meloni, é a obra em busca da poética do ser. Através da construção de um poema metaforizado como corpo, o sujeito poético tenta construir a sua identidade, tenta interrogar-se e conhecer-se. Noturnamente, é o poema lírico em que o sujeito poético usa o campo semântico do corpo, presente nas palavras corpo, peito e carne, para construir ou mostrar o seu mundo interior. Esse corpo é a metáfora do poema que o sujeito poético está a escrever. Para o sujeito poético, o poema é um corpo ou a construção de um corpo. E esse corpo é a expressão de um eu, a identidade do eu. A noite é um tempo de descanso e tempo de afastar toda a atividade do dia. O sujeito poético passa a noite com o seu próprio ser. A noite é o tempo em que o sujeito poético construi um texto com toda a sua experiência subjetiva diária. O sujeito poético dirige-se ao corpo, o corpo poema, como tu, e ao mesmo tempo esse tu representa o sujeito poético, representa a identidade do eu. O significado do texto é a construção do eu, de um corpo humano que está a andar, a construir e buscar, através da construção do corpo do poema. O sujeito poético construi o texto durante a noite com o próprio ser, através da sua experiência subjetiva, e tentar conhecer e compreender o seu próprio ser. O terceiro verso da segunda estrofe, na roquidão da tua carne, dá continuação ao primeiro verso da segunda estrofe. Peito que em mim respira,
Aqui a frase não apresenta um verso, mas, na verdade, a voz ou a respiração desse corpo. Nos versos seguintes, mostra a gradação à voz do corpo, que se intensifica na respiração do último fonema cio de cada verso. Nos dois últimos versos há um jogo de palavra ou jogo de espelho. Sabes agora para o que venho e por isso me desconheces. No início, ele confundiu-se com a sua identificação, mas após a construção do texto poema corpo, o sujeito poético percebe que isto já não é somente ele. Percebe que o seu corpo é uma amálgama formado por diferentes partes. Esse poema corpo desconhece-o agora. O poema ajudou o sujeito poético a conhecer quem é, mas agora tem a vida própria, já não depende só do seu autor. Na verdade, o corpo do texto, ou corpo que o sujeito poético menciona e constrói, é a sua identidade. Muito obrigado. Espero que goste.